do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A família é a base da sociedade e o lugar onde as pessoas aprendem pela primeira vez os valores que os guiarão durante toda a vida. São João Paulo II. Olá, meu irmão e minha irmã que nos acompanham no meu podcast. Nessa semana, trataremos sobre a vocação do matrimônio, que é o sacramento do amor entre um homem e uma mulher, que foi instituído pelo próprio Cristo. Ele é uma íntima comunidade de vida e de amor. Nossos convidados são o Nivaldo Bose e sua esposa Cleidiane, meus tios aqui de Venda Nova. Muito bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Que bom podermos estar juntos, falar um pouquinho, da vocação matrimonial. Obrigada mesmo por você nos convidar para estar presente com você. É um prazer muito grande ter vocês aqui comigo. Então, primeiro pergunto, a vocês e vamos definir, o que é a vocação matrimonial. Então, Rafael, matrimônio, quando a gente fala matrimônio, a gente sempre pensa assim, a união de um homem e uma mulher. Isso está lá em Gênesis 2, onde Deus criou todo mundo, criou tudo e tudo foi bom, É assim que está escrito lá. Aí Gênesis 2:18, ele pediu a Adão para dar o nome para todos os animais, tudo que existia sobre a terra, no mar e no ar. Adão fez isso. E aí, chegou em Gênesis 2:24, ele viu que Adão estava triste. Então Deus, ele mandou o Espírito Santo e deu um sono a Adão, aonde ele, tirando uma costela de Adão, fez a mulher. E ali, então, Adão desperta e ele vê e diz, essa é a mulher, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, instituição do matrimônio foi Cristo que fez, mas quem criou o matrimônio foi Deus, de Adão e Eva. Então, o matrimônio, a união, do homem e da mulher existe desde o início da criação. Então, o sacramento do matrimônio se tornou sacramento depois da vinda de Cristo. Mas a união conjugal já existe desde o início, quando Deus criou o homem e a mulher. Bonito isso, E o que eu acho bonito do matrimônio, Rafael? Deus é o Criador. E quando ele une o homem e a mulher, ele criou o homem, criou a mulher e uniu os dois, então o homem e a mulher são os procriadores. Eles dão continuidade à criação. Deus criou e o homem procria. Entendeu? E aí ele disse assim, que o homem deixe seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. Entende? Então o matrimônio é o amor, é o mais próximo do amor de Deus, é o matrimônio, é o sacramento do matrimônio, onde existe o amor do homem e a mulher. Principalmente, Rafael, quando o casal estão tendo uma relação. Porque ali há o amor mútuo dos dois, junto com o outro, e é o amor mais próximo que o ser humano pode entender do amor de Deus. É essa união, entende? Então, assim, vendo o sacramento do matrimônio, a gente vê que na Bíblia, desde o início até o final dela, Deus vem colocando a cada dia, que o matrimônio é a coisa mais importante da vida conjugal. O que acontece? No mundo de hoje, a gente vê, Rafael, que muitos ainda não levam mais a sério o matrimônio. Não é verdade? Não leva a sério o matrimônio. Acha, assim, que pode unir, pode fazer qualquer coisa, Pode unir e desunir, não é verdade? Pode casar e descasar, que a gente fala, Ou separar, no caso. Mas matrimônio em si é uma união indissolúvel, aonde ninguém separa. O que Deus uniu, o homem não separa. Então, o que Deus uniu, o homem não separa. Qual foi a experiência de vocês ao se casar? Como vocês se sentiram ao entrar pela primeira vez dentro da casa de vocês? Então, Rafael, nós vivemos em adultério durante 2 anos. Nós vivemos juntos sem ter o sacramento do matrimônio. Depois sim, nós nos casamos após 2 anos, já tínhamos o nosso filho Lucas, E o que acontece? Hoje nós podemos falar o antes viver junto e o depois viver junto com o sacramento, com a bênção de Deus. Digo para você, os 2 anos nossos sem o sacramento foi 2 anos de luta, batalha e tudo que você pode imaginar. Só que a gente não entendia. Depois que a gente recebeu o sacramento do matrimônio, dia 8 de dezembro de 1995, depois que a gente recebeu o sacramento do matrimônio, houve muita luta e batalha, só que era diferente. A gente sentia o Deus próximo. Não que ele estava longe da gente antes, só que o pecado que a gente vivia era uma barreira que não deixava a gente sentir ele. Pós-matrimônio,
a gente sente ele junto com a gente. E essa experiência do sacramento, como a experiência, né, da confissão que a gente veio ter, eu particularmente vim ter um tempo depois, a experiência do sacramento da confissão, tendo esse entendimento, voltando lá atrás, tendo o sacramento do matrimônio, aquela alegria era uma alegria do Espírito. Então a gente vê a diferença, o antes e o depois, como o Nivaldo falou. Quando se tem a bênção de Deus, a alegria que vem do Espírito é uma alegria diferente, uma experiência que a gente vivencia ela. Que bonito, né? Então Deus, ele realmente fortalece. O casamento ali é a união, é muito bonito, assim. É como assim, Rafael? Viver sem o sacramento do matrimônio é a gente viver sem Deus. A gente fecha as portas da casa para ele. Viver com o sacramento do matrimônio, recebendo a bênção, né, de Deus, da igreja, dos que estão todos ali recebendo essa bênção, é a gente abrir as portas da nossa casa para que Deus possa entrar. Com certeza. Como foi ter o primeiro filho? Deu aquele friozinho na barriga, assim, né? Ele fala assim, nossa, primeiro filho. E agora, o que eu vou fazer? Então, Rafael, eu acredito que muitos pais não sabem o dia que a sua esposa ficou grávida. E eu sei o dia certinho. O dia 26 de janeiro de 1995, né? E o nosso filho nasceu no dia 14 de outubro de 95. Era para ser um pouco mais tarde, adiantou 15 dias. Então, eu sei o dia que a minha esposa ficou grávida do meu primeiro filho. Assim, foi uma coisa que a gente planejou, né? A gente queria ter o filho, entende? E quando a gente passou a saber que estávamos grávidos, que não é a mulher que fica grávida, é o casal que fica grávida, assim, foi uma alegria plena. Porque assim, eu realmente desejava ser pai, né? Queria realmente ter filho e com a pessoa certa. Porque Deus colocou a mulher certa na minha vida na hora certa. Sim, e essa experiência do primeiro filho, tudo é muito novo, né? Tudo é novo, tudo é novidade, mas não deixa de ser cada dia uma experiência nova e cada dia uma vivência com muita alegria, né? Filhos sem dúvida, muita alegria no dia a dia, né? Nas expectativas, mesmo com cansaço, às vezes sendo marinheiro de primeira viagem, né? Assim, sendo o primeiro, mas sempre com muita alegria. Todas as recordações, quando se volta lá atrás, com certeza só deixa saudade. Vocês participam da pastoral familiar, mais especificamente na área dos casos especiais. Quando tem algum problema, assim, vocês ajudam os casais a resolverem esses problemas, né? E como é poder ajudar esses casais nessas situações? Então, abrindo, né, para esse casos especiais, primeiro a gente tem que saber o que é casos especiais, né? Pastoral familiar, ela é dividida em vários setores, né? Tem o pré-matrimonial, tem o pós-matrimonial, tem os casos especiais, tem vários, né? De criança, Ministério da Criança, tem tudo. Então, os casos especiais, ele é feito para promover ou preparar encontros para casamentos, né? Pessoas que estão em situações irregulares. Como assim? Casais que só estão casados no civil. Entende? Então, entra ali os casos especiais para poder chegar até eles, conversar com eles. É claro, eles têm que procurar também. E o porquê, se já vivem junto, já vivem debaixo do mesmo teto, o porquê não ser abençoado como nós vivíamos, né? Então, a gente dá muito esse testemunho nosso, usamos esse testemunho, casos especiais, né? Promover encontros de casais de segunda união. Quantos casais hoje, Rafael, vivem de segunda união? A igreja, ela reconhece que existem matrimônios que não existiram. Lá em Mateus capítulo 19, onde o Senhor, né, eles colocam a prova e diz assim, por que Moisés, né, assinou uma carta de divórcio, pediu para que o homem assinasse uma carta de divórcio para sua esposa e mandasse ela embora, né? Aí Jesus disse assim, mas no início não foi assim, entendeu? A não ser em casos de matrimônios falsos. Em cima desses casos de matrimônio falso, né, que a igreja nossa fez uma análise e reconheceu que existe realmente matrimônios que não são da vontade de Deus. E assim, a gente não vai entrar em detalhes quais são os motivos que esse casamento não existe. Então aí entram os casos especiais para trabalhar com essa segunda união. Por quê? Muitas pessoas, o Rafael, muitos casais sofrem muito por ter deixado a primeira família. Entra na segunda família e trazem tudo o que deu errado na primeira família. Então, o casos especiais entra ali para poder falar com eles. Não, pera lá, se deu errado lá, por que não acertar aqui? Também ajudar eles a entrar com um pedido de nulidade do matrimônio, né? Preencher o libélula. E casos especiais não é só isso. Casos especiais
São famílias que estão com problemas conjugais, problemas de vícios, todo tipo de vício, a gente entra aqui lícito e ilícito, né? A gente trabalha com pessoas drogadas, casais em adultério, tudo que você imaginar entra no casos especiais. Entende? Então, não é só falar do sacramento ou uma união instável ou segunda união. É tudo, Rafael. As pessoas procuram os casos especiais, eu digo para tudo. Principalmente pais que têm problema com os filhos na educação, né? Que é o que eu queria te falar, que quando o casal está vivendo bem, né? Você é testemunha disso dentro da sua casa, quando o casal vive bem, não precisa educar os filhos. Eles já crescem educados. Não é verdade? Eles já crescem sabendo o caminho certo, eles já crescem sabendo aonde vão colocar o pé. Mas muitos casais não sabem disso. Então a gente entra com os casos especiais para poder falar com os pais, ó, seus filhos vão ser o que você é hoje. Vocês querem que eles repetem lá na frente ou vocês querem que ele mude? Ah, queremos que mude, então mude vocês primeiro. Então casos especiais é para isso tudo, sabe, Rafael? Né? Matrimônio misto, entende? Matrimônios que a gente vê ali é 2 homens, 2 mulheres, a gente entra para poder ajudar essas pessoas. Não podemos discriminar jamais, mas acolher e falar, a igreja acolhe. Ela não aceita, não comunga com vocês com aquilo que vocês estão fazendo, mas a igreja como mãe acolhe vocês da forma que vocês estão. Mas ela não pode comungar com isso porque Jesus também não comungou. Entende? Então, casos especiais, assim, ele é aberto a muitos ramos, né? Mas é muito bom servir. Porque quando você se coloca do outro lado para conversar com um casal ou com uma pessoa que está passando por essa situação e você poder ajudar ela, não tem pagamento melhor do que a alegria que vem no coração. E essa experiência de trabalhar na pastoral familiar é que os exemplos deles que eles viveram lá atrás e vem falando para nós, serve também para a gente se fortalecer. Não é assim, Nivaldo, que a gente se sente? Cada caso é um caso. E cada caso traz para a gente uma força de entender os caminhos e entender o sofrimento deles e as experiências deles degraus, assim, eu vejo como degraus. A gente só cresce, só sobe com as experiências negativas e positivas, que a maioria é negativa, né? Mas é muito bom para a gente nesse ponto, de crescer com isso. O que a gente vê? Tudo se repete. Quando há um casamento, né, uma separação de casamento, né, de matrimônio ali, tudo é igual, é a mesma situação. A gente assim até fala de uma forma quando nós estamos em particular que o demônio ele age igual na separação ou na atormentação dos casais igual sempre. É um só que age da mesma forma, entendeu como? Então a gente vê a manifestação do inimigo dentro das famílias, por quê? Ele já agiu desde o primeiro casamento, Adão e Eva, entende? Você vê que ele foi lá, induziu a Eva a comer a maçã e Eva levou Adão também a comer maçã. Primeira coisa que aconteceu ali foi o quê? Ele colocar a culpa na Eva. Não, mas foi a mulher que você me deu. E dentro do casal é sempre assim, sempre o outro está errado, nunca eu. Entende? Aí Adão então quer se justificar para Deus falando que foi a Eva que enganou. A Eva quis se justificar e falou que foi a cobra. Não é assim? E dentro dos casamentos é assim que a gente vê hoje. Cada um quer se justificar, mas não quer ver que ele está errado. Então o casamento, o sacramento do matrimônio, até que não tenha uma conscientização que é eu que estou errado, entende? É eu preciso melhorar. Quanto mais eu melhorar, mais a minha esposa vai melhorar. Quanto mais ela melhorar, melhor eu vou ser. Tá entendendo? E ainda está faltando isso, então, dentro do sacramento do matrimônio. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 13, diz assim, que o homem casou com a mulher para santificá-la, e a mulher casou para santificar o homem. Então, a primeira coisa que o casal tem que pensar quando casa, não é ter filho, não é viver bem, mas sim, é santificar o outro. Então, o primeiro chamado ao matrimônio é eu preciso santificar minha esposa, eu preciso colocá-la no céu. É a minha função. O resto vem tudo e acresce. E ainda sobre a pastoral, né? Como funciona um encontro de casais, né? E qual a função realmente desse encontro? Então, o encontro de casais que a pastoral ela promove, primeira coisa que você vai convidar um casal e diz assim, não, mas eu não vou lá não estou com problema conjugal. Encontro de casal não é para quem tem problema. Encontro de casal é encontro de casal. Lá nós vamos aprender com outros e os outros vão aprender com a gente. Então, o encontro de casal é fazer ali, formar aquele fim de semana, uma família,
entende? Entre os casais que vão fazer. E os que estão exercendo ali, que estão trabalhando no caso, servindo, eles vão fazer parte dessa família vendo mudanças naqueles casais. E dentro a função maior que eu vejo dentro do encontro de casal é fazer com que a pessoa volte ao primeiro amor. Aquele momento que ele entrou na igreja, que ela foi entrando, e aí ele lá na frente esperando. Então, o encontro de casal é tudo para voltar a esse momento, entendeu? Então, o encontro de casal não é para acertar o que está errado, é para ele voltar ao primeiro amor, voltar aquele momento gostoso, voltar aquela noite de núpcias, entende? Voltar aquilo e saber que aquilo existe dentro deles ainda. Se existe algum probleminha, alguma coisa, tira, né? E ali então eles passam a conhecer ou passam a se identificar com alguns tipos de problema que tem ali, que eles podem estar tirando, deixando de lado, entendeu? E nós servindo, como que a gente aprende dentro do encontro de casal, Rafael? Como que a gente aprende com o outro? Como que a gente aprende servindo, vendo o outro talvez sofrendo, e depois ele sai no final alegre. Então a gente aprende isso a cada dia, a cada encontro, né, Cleide? A gente aprende. Tem essa experiência que vale a pena reabastecer as baterias, né? O encontro de casais é para isso, né, Nivaldo? Dá uma carregada e volta ao primeiro amor, como o Nivaldo falou. Que bacana. Então você aí que acha que o encontro de casais é pra você que tá com problema, não, pelo contrário. Se você tá bem, mesmo que você tem que fazer encontro de casais. Isso aí. Então, vocês são casados há 25 anos. E o que vocês aprenderam com esse tempo, né, com seus erros, com seus acertos? O que vocês diriam para os casais jovens hoje e também para os casais que já constituem uma família? De dicas. Da minha parte, enquanto mulher, falando para as mulheres, eu acho que é falar na hora certa, esperar o momento certo. Eu acho que sempre falar e esperar o momento certo. O silêncio também, ele é um grande aliado para que as coisas caminhem para o bem. E quando se tem que falar alguma coisa, se falar na hora certa. É uma dica que eu dou que vale muito a pena. E para nós homens, né, falando para homens agora, que vale a pena lutar pelo matrimônio, para nós não errar muito, nós temos que viver da renúncia. O homem, ele tem que renunciar a muitas coisas quando ele casa para poder estar com a sua esposa, com sua família. Então, renunciar a um futebol, renunciar talvez um jogo de baralho, né, renunciar um boteco, né, porta de boteco, renunciar isso tudo para poder estar com a família. Então, o homem que não vive de renúncia pela sua família, ele pode ter certeza que a família dele vai se dissolver. Entende? Então, uma dica que eu dou, vale a pena durante 25 anos, quantas coisas que nós renunciamos, né, Cleide? Tanto a mulher também, ela também renuncia, mas quantas coisas que nós homens temos que renunciar muito mais do que a mulher para poder dar certo. Então, antes de casar, eu dou uma dica assim, analisa aquilo que você consegue renunciar. Se você não conseguir renunciar pós-matrimônio, não se casa. Entende? Então, trabalhe com a renúncia. Com certeza. Então, você mulher, você homem também. Saber o momento de falar. E também saber que o silêncio se fala muito mais do que se você estivesse realmente falando. E também saber renunciar. Que é através das renúncias que a gente tem uma vivência melhor com a nossa esposa, com o nosso esposo e com a nossa família em si. E vocês têm mais algo a nos dizer? Não tenha medo do sacramento do matrimônio. Queria deixar para todos os jovens e adolescentes. Principalmente você que pensa em casar, você que está ouvindo, nunca pense em casar sem estar em oração. Porque o discernimento é muito importante para saber. Qual foi o meu discernimento? Oração pedindo a Nossa Senhora para colocar a pessoa certa na minha vida. Então você jovem que está nos ouvindo, que quer se casar, talvez você está iludido por uma pessoa, né? Entre em oração e pede a intercessão de Nossa Senhora e com certeza ela vai colocar a pessoa certa na sua vida. Resumindo tudo, casar é muito bom, né? E quando se encara isso como uma vocação, né? Que é o assunto aqui, essa vocação, é possível sim ser muito feliz. Então, o casamento, ele é como os batimentos cardíacos. Existem altos e baixos. E se não existir os altos e baixos, nossos batimentos cardíacos, a gente está morto. E o casamento é a mesma coisa. Porque se não existisse esses altos e baixos,
vai ficar uma coisa muito neutra, uma coisa muito padrão, uma coisa assim que a gente não vai viver realmente. Então, assim, se a gente tem os nossos altos, os nossos baixos, na nossa vida matrimonial, a gente realmente vive o matrimônio como Cristo deixou pra gente, né? Como Deus deixou lá no início dos tempos para Adão e Eva. Tio Nivaldo, tia Cleidiane, muito obrigado pela participação de vocês aqui no meu podcast. Realmente eu fico assim muito alegre em poder contar com a presença de vocês aqui e tenho certeza que os jovens casais, os jovens adolescentes e os casais também que já formaram a sua família, que já tem uma história escrita, aprenderam muito com esse episódio. E talvez a partir de hoje eles vão tomar atitudes diferentes. Eles vão dar um exemplo diferente a seus filhos. Porque, como o senhor disse, que o filho ele se espelha no pai. Então, pai, mãe, seja exemplo para o seu filho. Porque é o seu exemplo que lá na frente ele vai repetir, né? Porque do jeito que você educar ele hoje, ele vai educar o seu neto. Muito obrigada pelo convite, tá? Até logo, fica com Deus. Um abração, Rafael. Obrigado, e eu te agradeço por essa oportunidade. Pra gente também foi muito bom. É realmente um prazer muito grande. E muito obrigado a você também que participou, que nos ouviu neste programa. Então, fiquemos na graça de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.